Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Regis e hoje nós vamos continuar a nossa unidade 10, lá da última aula. Você se lembra que na última aula nós falamos um pouco sobre a economia da região sul do Brasil? Nós falamos um pouquinho sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre a indústria, como a região se desenvolveu. A gente falou um pouco sobre a agricultura familiar e as indústrias familiares. Lembra que a gente conheceu algumas fábricas, como por exemplo a Hering, que teve uma evolução na região sul do Brasil? O que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. A gente vai conhecer a região sul por outro ponto. A gente vai conhecer um pouco como é a cultura, como são os eventos, como são as paisagens para visitar e tudo mais. Então, vamos acompanhar a aula? Hoje nós vamos fazer da página 163 a 173 as atividades econômicas da região sul do Brasil. Então a aula de hoje é uma continuação da nossa última aula. Eu espero que antes de você assistir essa aula, antes de fazer as atividades, você tenha assistido a nossa última aula, beleza? Se você não assistiu ainda, pega lá o vídeo, volta, assiste de novo, tá? Então vamos lá. Como vai ser a nossa rotina hoje? Hoje nós vamos fazer da página 163 a 172 e nós vamos fazer algumas atividades e boa parte dessas atividades nós vamos fazer juntos também, como nós fizemos na última aula. Professor, por que a gente está resolvendo os exercícios todos durante a aula? Galera, nós estamos resolvendo porque na resposta dos exercícios tem muitas explicações e é nessas explicações que a gente aprofunda o nosso conhecimento, beleza? Então vamos lá. As principais áreas industriais da região sul. Como você pôde observar, a região sul é apenas a que possui o segundo maior número de indústrias do Brasil, sendo o estado do Rio Grande do Sul mais industrializado da região. A principal área se concentra na capital Porto Alegre e nas cidades próximas a ela. Então, só para relembrar, a região mais industrializada do Brasil é a região sudeste, depois é a região sul do Brasil a mais industrializada, e o estado mais industrializado, com o maior número de indústrias da região sul, é o estado do Rio Grande do Sul, beleza? Então vamos lá, observa bem para essa imagem aqui. Região sul, principais áreas industriais. Vocês vão observar o seguinte, tem algumas manchas na cor laranja, e essas manchas na cor laranja mostram áreas que são mais industrializadas na região sul do Brasil. Galera, presta atenção aqui no cantinho que nós temos uma rosa dos ventos, lá no cantinho do mapa aqui embaixo. Essa rosa dos ventos nós vamos usá-la para uma próxima atividade. Galera, se vocês observarem bem, nós temos aqui, por exemplo, ó, Curitiba, que é a capital do Paraná, nós temos aqui algumas cidades próximas de Florianópolis, nós temos aqui algumas cidades também quase lá na divisa com o Rio Grande do Sul, e nós temos algumas cidades também que são regiões industrializadas. Tudo que vocês estão vendo na cor laranja aqui são áreas que são altamente industrializadas, que possuem muitas indústrias, inclusive indústrias que são importantes não só para a economia desses estados, mas também para a economia brasileira. São importantes para o Brasil. Vamos conhecer então um pouco sobre essas indústrias. A industrialização iniciou na capital e se expandiu para cidades ao norte dela. Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, que forma a região metropolitana de Porto Alegre. Vocês lembram que São Paulo tinha lá uma região metropolitana? Cidades todas vizinhas juntinhas de São Paulo? A região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre, também é parecido como São Paulo. Essas cidades todas aqui, ó, elas estão grudadinhas com Porto Alegre. E aí nós temos aqui, ó, indústrias de couro, sapato, bolsas e malas. Olhando para essas imagens aqui, ó, nós temos algumas empresas que são importantíssimas. Nós temos aqui o Grupo Randon. Grupo Randon, para quem nunca ouviu falar, já viu o caminhão? Já viu a caçamba do caminhão, o baú do caminhão? Está escrito Randon lá embaixo. Randon não é a marca do caminhão. Galera, quando uma pessoa compra um caminhão, ela compra o cavalo, que é a parte da frente. Aquela parte de trás, que vai ser para carregar cana, vai ser fechado, para que for utilizado, ela é mandado fazer separadamente. E essa fábrica aqui fabrica aquela parte de trás dos caminhões. Aqui nós temos a Gerdau. Galera, a Gerdau é uma fábrica, além de produzir aço, ela constrói prédios, atua também no setor agropecuário e automotivo. Galera, a Gerdau é uma indústria de aço. Então, tudo que envolve aço pode ser na construção civil, na fabricação de automóveis, na agropecuária, a Gerdau está envolvida. Ela é uma empresa muito, muito grande
E parte dos acionistas dela nem são brasileiros, viu? Então tem muito dinheiro que circula por essa indústria. Nós temos aqui outra área de concentração de indústrias no estado, está situado no triângulo formado por Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. E aí, galera, o que é importante para a gente entender que é o seguinte, essa área aqui, Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, o que vai falar que é o seguinte, que é uma região produtora de vinhos, que ela também é uma região poliindustrial, que possui indústria de diversos setores. Lembra que a gente viu na última aula? Tudo é diversificado, não é uma atividade econômica só. Então essas 3 cidades aqui são muito importantes. No estado de Santa Catarina, a principal área industrial fica no Vale do Itajaí. Lá tem cidades como Blumenau e Brusque, que se especializaram na fabricação têxtil, ou seja, toalha de banho e lençol. Blumenau teve início da fábrica da Hering e em Brusque a da Sulfabril. A gente falou bastante sobre a Hering na última aula, né? Galera, vocês estão percebendo que a maior parte dessas indústrias, dessas regiões, dessas indústrias, são familiares, são de origem familiar? Vocês podem observar, Gerdau, Randon, Hering, todas elas são sobrenomes dos seus criadores e dos seus fundadores. A cidade de Joinville está situada ao norte do vale. É a maior e mais industrializada do estado e possui um importante parque industrial, que conta com empresas como a Fundição Tupi, maior da América Latina no segmento, e a fábrica de tubos e conexões Tigre. Então, pessoal, isso aqui é o Vale do Itajaí. Vocês estão percebendo porque é um vale, porque ao fundo nós temos aqui, ó, uma área de morros, né? E a cidade é toda construída na parte mais baixa, que é o vale. Aqui, ó, a cidade de Blumenau é uma das mais importantes do vale. Então, aqui é a cidade de Blumenau. Aqui nós temos a imagem de uma fábrica de tubos e conexões. A gente vê bastante comercial na televisão, né? Que é a fábrica da Tigre. Galera, então vocês estão percebendo, olha que interessante, as indústrias do sul do Brasil, elas estão relacionadas com atividades econômicas do Brasil inteiro. Todas as indústrias que nós vimos até agora, você encontra elas em todos os lugares do Brasil. Então percebam como é importante as indústrias do sul. No Paraná, a capital Curitiba e as cidades de São José dos Pinhais e Campo Largo formam a área mais industrializada do estado, no caso do Paraná. Nos arredores da capital há também o município de Araucária, onde está a refinaria de petróleo Presidente Getúlio Vargas. Galera, essa aqui é a refinaria de petróleo Presidente Getúlio Vargas, que também é conhecida como Repar. Galera, presta atenção que é uma refinaria. É o seguinte, quando o petróleo é extraído bruto da natureza, ele, dentro da composição dele, ele tem várias e várias coisas. Isso tudo precisa ser separado. Eu preciso separar gasolina, óleo diesel, óleo mineral, querosene, dentre outros e outros subprodutos do petróleo. E é nesse tipo de indústria, nesse tipo de fábrica, que isso é feito, tá? O petróleo, a gasolina, por exemplo, a gasolina e o óleo diesel, eles não saem prontos da natureza. Precisa de uma transformação que é feita pela refinaria. Lembrando, galera, que o Brasil não tem muitas dessas aqui, não. Isso aqui é um dos grandes problemas do Brasil, é não ter muitas dessas. E a região sul é privilegiada contendo uma delas. Agora vamos para as perguntas, que é aqui que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento. Retorne ao mapa região sul, principais áreas industriais. Lembra lá do mapa, lá com as manchas laranjas? E responda. Ó, as indústrias estão mais próximas do interior ou do litoral? Gente, é claro que elas estão próximas do litoral, a gente já falou sobre isso na última aula também. É importante estar próximo do litoral para que o produto fique mais próximo do porto e diminua o custo e o preço dele para quem vai comprar. Por que as indústrias estão concentradas nessa área? Aqui, porque os primeiros imigrantes que chegaram ocuparam inicialmente as regiões próximas do litoral. Nessas áreas também estão localizadas as maiores cidades. O centro e o leste concentram as propriedades agrícolas. Então, galera, só para ficar claro e ficar um pouco mais entendível. Se você olhar o mapa da região sul do Brasil, você vai perceber que a parte mais industrializada está no litoral. No interior da região sul do Brasil, nós vamos encontrar principalmente a agricultura e a pecuária. Então é assim, agricultura e pecuária no interior, indústrias litoral, beleza? 3. Na região sul, qual a relação entre os produtos agropecuários e a indústria? Olha a resposta. É a agropecuária que produz a matéria-prima utilizada pela indústria para o processamento de alimentos, fabricação de tecidos e artigos de couro, sapatos, bolsas, roupas, entre outros produtos. Gente, presta atenção. Se eu quero produzir algo, eu não preciso que a matéria-prima esteja próxima da minha fábrica. Se eu quero fabricar automóvel, por exemplo, eu não preciso estar junto de uma mineração de aço. Porém, o fato da região sul do Brasil produzir
produtos que são cultivados naquela região, favorece o preço e o custo. Porque se o produto está pertinho da minha fábrica, consequentemente ele vai ficar mais barato. Extração de carvão mineral em Santa Catarina. Vamos lá? A mineração de carvão localizada em Santa Catarina é uma das mais importantes indústrias do Sul. O carvão mineral é uma rocha usada como fonte de energia para gerar eletricidade, aquecer fornos de siderúrgicas. É usado também como matéria-prima na fabricação de aço, plásticos, explosivos, filtros, inseticidas e fertilizantes. Galera, presta atenção. Isso aqui, ó, é uma jazida de carvão mineral. O carvão mineral não é o carvão do churrasco, que é o que a gente vai ver isso daqui a pouco. Não é o carvão do churrasco. O carvão mineral, ele é um produto extraído da natureza, ele é uma rocha, e ele é dividido basicamente em 4 tipos, né? Que é a turfa, hulha, lignito e antrasto. O carvão produzido no Brasil, a gente vai ver isso logo logo, não é o carvão da melhor qualidade não, tá? Porque as melhores jazidas de carvão do mundo, elas estão no hemisfério norte. Então, estão no Canadá, na Rússia, nos países do norte da Europa. O carvão produzido no Brasil não é da melhor qualidade e nós também não temos uma grande produção de carvão. O carvão, pessoal, carvão e aço talvez sejam os produtos, carvão, aço e petróleo, talvez sejam os produtos mais importantes da indústria mundialmente. Então, quem tem esses 3 produtos é privilegiado do ponto de vista econômico. Então, tá aqui, ó. Ele vai falar que no hemisfério norte o carvão é mais abundante e que no Brasil ele é raro e de baixa qualidade. Ele vai falar que as maiores reservas estão no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina é onde encontra o melhor carvão. Então, lembra que eu falei para vocês? O Rio Grande do Sul tem as maiores reservas, ou seja, é o que produz mais. Mas o carvão de mais qualidade é o de Santa Catarina. Professor, como assim? Galera, presta atenção. O carvão é usado para pôr fogo, tá? Principalmente na indústria, para aquecer as caldeiras, para derreter o aço e fazer as ligas metálicas. Quando você tem um carvão de mais qualidade, você precisa de menos matéria-prima, entendeu? Eu coloco menos carvão e faço mais fogo com ele. Seria mais ou menos isso. A atividade envolve as cidades de Criciúma, Siderópolis, o nome da cidade tem a ver com siderurgia, produção de aço, Lauro Miller, Uruçanga, Araranguá, sendo a principal fonte de arrecadação dos municípios. Galera, olha que interessante. Em Lauro Miller, olha aqui, ó, 25% de tudo que o município arrecada vem do carvão mineral. Então, vocês estão entendendo qual é a importância disso tudo? Agora aqui, ó, nós temos um esqueminha para você entender um pouco melhor a diferença do carvão mineral para o carvão vegetal. Então, vamos lá. Nós temos aqui à esquerda o carvão vegetal e na direita o carvão mineral. Galera, o carvão vegetal, ele é retirado de árvores. Corta a árvore, retira o tronco, retira a lenha, coloca ela em fornos, um tipo de fornos de tijolo, deixa ela desidratar e aí faz carvão vegetal. O carvão vegetal é usado para fazer churrasco principalmente. O carvão mineral é retirado da natureza, ele é uma rocha que pega fogo. Galera, não pode usar carvão mineral para fazer churrasco, não. Depois que você queima o carvão mineral, ele elimina alguns resíduos como enxofre, nitrogênio, e que não vai fazer bem para a saúde. Então não que se usa carvão mineral para fazer churrasco. Essa é a diferença. Um é usado da transformação da madeira e o outro é usado de uma rocha retirada da natureza. Agora vamos conhecer um pouco melhor como é a região sul do Brasil, como é o modo de vida das pessoas. Ele vai falar assim pra gente, ó, que uma das características marcantes da região sul do Brasil tem a ver com a arquitetura. Se você observar bem essa imagem aqui, nós temos aqui uma casa, uma residência, ela não está encostada no chão, como a gente está acostumado no nosso dia a dia, e aí você vai perceber que tem umas madeiras na cor mais escura. Esse sistema aqui é chamado de sistema de enxaimel. Galera, presta atenção, não usa prego, não usa parafuso, todas as madeiras são encaixadas. Então primeiro constrói a estrutura toda em madeira, e aí depois fecha com tijolo. É simples, é rápido, e é barato. Então é por isso que as casas são feitas assim. Agora, observa bem para essa imagem aqui. É uma festividade, né? Com certeza. Festa da Uva em Caxias, no Rio Grande do Sul. Galera, a festa da uva é uma herança dos alemães, tá? E aí, a uva é muito utilizada, tanto pelos alemães como pelos italianos. Dá para fazer suco,
dá para fazer vinho, dá para fazer outros subprodutos, como, por exemplo, vinagre, dentre tantas e tantas e tantas coisas que são feitas com a uva. Nessas cidades aqui, algumas cidades, eles fazem a festa, como em Caxias do Sul. É uma comemoração. Barretos não tem a festa do peão? Lá tem a festa da uva. Isso reúne milhares e milhares e milhares de pessoas. Tá aqui, ó. A culinária italiana também está presente na região. Em Caxias do Sul, cidade produtora de vinho, é realizada a festa da uva, em que também são servidas delícias da culinária italiana, como polenta e macarronada. E galera, tem uma coisa interessante, é que os alemães têm costume também, a gente vai fazer uma atividade logo em seguida, de comer carne de marreco. Marreco é como se fosse um pato, é um tipo de pato, que eles consomem bastante. A gente não tem esse costume aqui no Brasil, né? Mas na Alemanha eles consomem muito, muito mesmo. Agora vamos para a atividade 3, vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento. Em relação à região sul, cite evidências da colonização por imigrantes. É possível perceber que algumas áreas da região sul do Brasil foram colonizadas por imigrantes europeus, a observar a arquitetura, conforme a gente já viu, a culinária, festas e tradições. Gente, a região sul do Brasil é a região que mais preserva a história dos seus colonizadores. Então tem festas italianas, festas alemãs, ou seja, as pessoas que vieram de fora trouxeram parte da cultura, como, por exemplo, a arquitetura e a tradição. 2. Complete a cruzadinha. Então presta atenção aqui na cruzadinha para ver se a gente vai conseguir fazer. A. Técnica de construção usada na região sul, herdada dos alemães, em que as casas são construídas sem uso de prego com encaixes. A gente já falou isso, são as casas de enxaimel. Uma das heranças culturais dos imigrantes que permanece na região sul do Brasil. Calma que nós vamos pensar juntos. Ave utilizada para preparar pratos típicos alemães. É o marreco. Cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul são produtoras de quê? Tem a cruzadinha aqui. Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora, tentar responder. Mas eu vou ajudar vocês também. Então vamos lá. Como é o tipo de casa? As casas são casas de enxaimel. É aquela casa que a gente viu agora mesmo. Olha aqui, pessoal, presta atenção na B. Uma das heranças culturais dos imigrantes. Uma herança cultural é a alimentação. Uva, marreco, porcos, etc. O próximo item é marreco. O que é o marreco? O professor lembra? É um dos tipos de pratos que a culinária alemã consome bastante. E o item D, o que as cidades que nós vimos agora têm em comum é o vinho. Galera, vinho é produzido a partir de uva. Então, por isso que uva é um produto muito importante. Vinho é uma bebida extremamente consumida na Europa, tá? Porque o vinho é uma bebida muito antiga, né? E que, como as grandes produções de uva que a Europa sempre teve, eles sempre conseguiram produzir bastante esse tipo de bebida e com um preço relativamente acessível para eles. Aqui no Brasil é um pouquinho mais caro. Uma região para ser visitada. Galera, então o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver que o turismo também é importante economicamente para o sul do Brasil, e aí a gente vai conhecer um pouco das paisagens, como por exemplo, serras, cânions, cachoeiras. A gente vai entender também que o turismo gera muito emprego para a região sul do Brasil, é uma atividade econômica importante, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre as atrações turísticas, beleza? Paraná, Parque Nacional do Iguaçu. Galera, eu acho que todo mundo já ouviu falar nas Cataratas do Iguaçu. É um destino turístico muito procurado pelos brasileiros, porque lá, não preciso nem de muita explicação, tem a maior rede de cataratas, complexo, né, de quedas d'água do mundo. Galera, isso aqui é muito bonito. Tem um lugar lá que tem uma passarela onde você consegue ficar. E isso aqui no período da cheia mesmo, quando está com bastante volume de água, fica a coisa mais maravilhosa. Essa paisagem aqui é única no mundo. Alguns lugares têm coisas parecidas, mas igual a nossa, só temos aqui no Brasil. Santa Catarina, neve, praias e Oktoberfest. Galera, eu ouvindo isso aqui agora, eu lembrei de uma coisa. Esses dias atrás, nevou na região sul do Brasil, em Santa Catarina nevou. Nevou, na verdade, em 13 cidades do sul do Brasil. Não é aquela neve, mas nevou. 2 semanas depois, eles estavam na praia. Galera, como é que pode? Em 15 dias você tá com neve e 15 dias depois você está na praia curtindo o calor. Galera, isso é característica só do nosso país, né? Então é por isso que a região, por isso que o Brasil
é um país muito visitado. Os países vizinhos, como por exemplo, os argentinos, os uruguaios, gostam muito do Brasil por causa disso. Porque uma hora você vem no Brasil tem neve, outra hora você vem no Brasil tá super calor. Então é isso aqui que a gente vai falar. Ó. Ele vai falar aqui, por exemplo, ó, que nós temos parques temáticos, como o Beto Carreiro World. Tomar uma água rapidinho. E que é um parque turístico muito importante para o Brasil e que recebe turistas também do mundo todo. Vamos conhecer um pouquinho melhor aqui. Essa imagem aqui é da Oktoberfest. Galera, a Oktoberfest é uma festa tradicional da Alemanha, é a festa da cerveja, tá? Os alemães adoram essa festa, é a festa mais tradicional da Alemanha. E por que tem Oktoberfest no Brasil, na cidade de Blumenau? Galera, lembra da colonização? Tem muitos descendentes de alemães morando em Blumenau. Então, muitos deles se organizaram e resolveram criar uma festa dentro do Brasil. Ou seja, é um pouquinho da Alemanha na região sul do país. O Rio Grande do Sul. Galera, olha que interessante. Nós temos aqui, ó, Gramado e Canela, que são cidades muito, muito visitadas, principalmente no frio, e são centros turísticos. A gente fala que é um pouquinho da Europa dentro do Brasil. Olha que interessante que tem em Gramado. É uma mini cidade. Uma mini cidade, literalmente. Quando você entra na mini cidade, olha aqui. As pessoas aqui. Você se sente um gigante. E essa mini cidade, pessoal, é mini as construções. Porque a mini cidade é enorme, ela é grande. E aí você consegue andar na mini cidade como se você fosse uma pessoa muito, muito grande. É super legal isso aí. Geralmente quem vai para Gramado, né, vai para Canela também, acaba indo visitar esse tipo de paisagem. Olha que interessante que a gente tem aqui. Isso aqui, pessoal, é o Lago Negro. Tá numa cidade com pessoas com descendências alemãs e dá pra gente perceber também pela arquitetura. E você vai se perguntar, professor, por que o telhado dessa casa aqui ele é no formato de um triângulo? Porque na Alemanha neva e o formato de triângulo não deixa a neve acumular no telhado. Então é por isso que a arquitetura da Alemanha geralmente tem os telhados mais pontiagudos. Nós temos aqui também outras paisagens no sul do Brasil. Pessoal, aqui, ó, visitar as cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul é como fazer uma viagem no tempo e conhecer como viviam os imigrantes italianos que chegaram lá no século XIX. Ainda há pequenas propriedades que cultivam uva, produzem sucos e etc. Agora, olha aqui, pessoal, que paisagem natural super bonita. O Parque de Aparados da Serra. Isso aqui é um canyon, tá, pessoal? O que é um canyon? Canyon é uma abertura, né, entre os planaltos, né? E aqui no vale corre um rio. Pessoal, esse tipo de paisagem ele é muito visitado e esse canyon aqui ele tem o nome, que é o Canyon de Itaim-Bezinho. Nós temos alguns outros tipos de canyon no Brasil que tem uma formação diferente dessa. Como esse aqui, ó, é só no sul do Brasil. Tem o canyon também do Rio São Francisco, tem alguns canyons também em Minas Gerais, mas nada parecido como esse. É uma paisagem única do sul do Brasil. Agora, atividade 4. Imagina a seguinte situação. Imagine que um amigo fará um passeio por um dos estados da região sul. Nós já aprendemos bastante coisa sobre a região sul. A partir do que você estudou, escolha um dos estados, Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, para sugerir como destino. Escreva um parágrafo, mas um parágrafo bem escrito, apresentando as justificativas para a sua indicação. Galera, então o que você vai fazer? Imagina o seguinte. Ó, meu amigo, eu vou te convidar para ir para o sul do Brasil. Olha, no sul do Brasil tem o Oktoberfest, tem a festa da uva, olha, tem as tradições, tem a culinária. Você vai escrever com sua criatividade. Nós fizemos aqui uma sugestão, mas pessoal, vocês são super criativos. Escrevam de vocês. Olha como seria a nossa resposta. Eu sugiro ao meu amigo que visite o Paraná. Lá ele poderá conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, onde há a reserva de Mata Atlântica e as cataratas do Iguaçu. Ele poderá ver muitas quedas d'água enormes, fazer passeios pelo parque e ainda visitar a usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Galera, se você quer conhecer um pouco melhor disso aqui, entra lá no canal Manual do Mundo e digita Hidrelétrica de Itaipu. Eles fizeram um vídeo incrível conhecendo e visitando todas as instalações. Vocês vão ver, pessoal, que é uma obra da engenharia brasileira, que eu posso dizer que foi por muito tempo a maior obra da engenharia do planeta, a construção da usina de Itaipu. Procura lá, que você vai confirmar o que eu estou falando. Chegamos na hora da tarefa, a hora mais gostosa, a hora que ela está terminando, né? Então vamos lá. 3. Utilize o mapa região sul, principais áreas industriais,
aquele mesmo mapa lá que tem as manchas laranjas, para encontrar as direções cardeais e colaterais pedidas a seguir. Galera, presta bem atenção no que você vai precisar fazer. Lembra que no começo dessa aula eu falei para você, presta atenção nessa rosa dos ventos que você vai precisar? No quarto ano, você aprendeu sobre as rosas dos ventos. Teve uma das aulas nossas também aqui esse ano que a gente falou bastante sobre ela. Lembra de uma transparência que você recebeu lá no quarto ano? Galera, presta atenção. Você vai pegar e vai marcar os pontos cardeais na sua apostila, lá naquele mapa, e vai fazer a direção entre as cidades. Por exemplo, olha aqui, você vai pegar e marcar Porto Alegre e vai marcar qual é a direção de Uruguaiana, qual a direção de Novo Hamburgo. Então, para você responder essa questão, vai ficar por sua conta, você vai precisar da rosa dos ventos. Sem ela, é impossível responder a questão. Nós fizemos duas para vocês, mas tem bastante. Em relação ao Blumenau, qual é a direção de Florianópolis, Lages, Mafra e São Francisco do Sul? Florianópolis é sudeste e Lages é sudoeste. Galera, vocês estão entendendo, né? Que agora é com vocês, tá? Faz lá a rosa dos ventos bonitinha, marca as cidades e vê qual é a direção de uma para outra. Depois que fizer a rosa dos ventos, ó, fica muito fácil. Em relação a Guarapuava, qual é a direção de Apucarana e Cascavel? Uma é norte, outra é oeste. Curitiba e Umuarama vai ficar também por sua conta. B. Tá acabando, calma aí. Releia o tópico O Surgimento das Indústrias do Sul, página 161, e responda. Qual era o tipo de mão de obra das primeiras indústrias da região? Não era mão de obra escrava. Qual era a mão de obra? Era familiar. Lembra que as famílias vinham da Europa, trabalhavam junto nas indústrias e começaram a criação das primeiras fábricas no sul do Brasil. Agora B. Compare a origem da indústria do Sudeste com a da região Sul. Leve em consideração as necessidades que motivaram o aparecimento da indústria em cada uma das regiões e de onde veio o dinheiro empregado nas primeiras indústrias. Essa pergunta é mais complexa e a gente vai ajudar vocês. Na região Sudeste, a indústria se originou para abastecer os imigrantes que chegavam para trabalhar na cafeicultura, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. O dinheiro usado para a criação dessas indústrias vinha dos barões do café. Vocês lembram? Pessoal, São Paulo se industrializou, Rio de Janeiro se industrializou, Minas Gerais se industrializou, todas elas baseadas na economia do café. Lembra que os cafeicultores tinham dinheiro sobrando e começaram a investir em fábricas, indústrias, ferrovias, estradas, entre outras coisas? Então existe uma diferença bem grande. E por fim, estamos acabando novamente, os problemas da região Sul. Galera, eu recomendo que vocês leiam esse texto, que vocês grifem os pontos mais importantes para vocês entenderem quais são os problemas da região Sul. Todo lugar tem problemas, tá? Não só são qualidades, todos os lugares têm problemas. Então você vai ler esse texto para responder as questões, tá? Nós vamos ajudar vocês, mas tenta fazer por conta própria. Quais são esses problemas? Monocultura, desmatamento, erosão e a luta pela terra. Então quando você ler o texto, você vai identificar esses pontos. Monocultura é porque você planta apenas um único produto. Desmatamento, a gente já entendeu que é super ruim para o nosso país. Erosão, que é o desgaste do solo, né? Galera, lembra que os cafeicultores encontraram um problema na erosão? Erosão é o desgaste do solo. E a luta pela terra. Galera, a luta pela terra é um problema muito grande, por quê? Porque muitos colonos, quando eles vieram para o Brasil, eles ganharam as terras por doação. O problema, pessoal, é que hoje tem muita gente querendo plantar, querendo cultivar na região sul do Brasil, mas não consegue comprar terra. Porque ou elas são muito caras, ou elas estão na mão de poucas pessoas, que são os latifundiários. Esse é um grande problema que não só o sul do Brasil tem, mas outras regiões também. A questão B, você vai explicar um pouco de cada um, eu já fiz isso agora mesmo. E aí vem uma questão B, essa você tem que caprichar para mandar para o seu professor e para a sua professora. Presta atenção. Em uma folha de sulfite ou no caderno você vai optar, faça uma propaganda de uns lugares turísticos da região sul. Não se esqueça de colocar uma ilustração e as atrações oferecidas pelo local. Então você vai lembrar de tudo que a gente viu. Lembra que você fez um convite para o seu amigo, para ele ir para o sul do Brasil? Só que agora, em vez de você escrever, você vai criar um cartaz, né, de forma a atrair qualquer pessoa a conhecer a região sul do Brasil. Então você pode utilizar qualquer destino turístico. Se você conhece algum que a gente não falou aqui na aula, pode citar também.
tá? Como, por exemplo, a Serra do Rastro, que é uma das serras mais perigosas do Brasil. Você pode citar aquilo que você acha que é importante, mais da região sul do Brasil. E aí você não pode esquecer de colocar uma ilustração e quais as atrações oferecidas pelo local. Porque se não tiver as atrações, não tiver uma ilustração bem criativa, ninguém vai se interessar em ir para lá. Beleza? Acabamos a nossa aula, acabamos a unidade 10. Então você vai fazer a leitura da página 163 a 172, sem preguiça, vai pessoal, tem muita imagem, tem alguns textos que são importantes e você vai aprofundar seu conhecimento. E fazer algumas atividades, nós resolvemos uma parte e as outras vão ficar por conta de vocês. Combinado? Pessoal, hoje eu quero mandar um abraço para os meus aluninhos do 5º ano. Eles me cobram, professor, você já mandou um abraço para um monte de gente e para a gente não. Então, um beijo para vocês. Vocês são muito importantes para mim, da mesma forma que eu acredito ser importante para vocês, e que a gente continue juntos nessa jornada, conforme a gente tem estado juntos até o fim do ano. Um beijão para todo mundo, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula.